nossa vida, né? Ser médico é um sacerdócio. Nós temos a nossa profissão, é salvar vidas. E o nosso salário é uma consequência natural, mas isso para mim não conta nada. O que conta mesmo é a gente ver a satisfação das pessoas chegarem e dizer, doutor, você salvou minha vida, salvou a vida da minha filha. Ah, não, eu só fiz meu dever, minha obrigação é essa e o prazer de fazer isso. Na última eleição, ela recebeu 2.086 votos e foi eleita a primeira prefeita da história de Equador, com mais de 51% dos votos. Aqui do meu lado, Noeide Sabino, no caso, como eu já falei, a primeira prefeita da história de Equador. Noeide, antes de começar a falar sobre os problemas de Equador, eu queria saber como é que é essa questão de ter esse marco na história, de ser a primeira mulher a administrar a prefeitura de Equador. Pois é, Vanderlei, como eu falei, a responsabilidade triplica para a gente, não é? A gente precisa mostrar hoje o papel fundamental da mulher, hoje destacando-se aí na sociedade, e eu acho que quando a gente assume um cargo como esse que hoje eu estou assumindo, a gente precisa, parece-me, que a gente precisa mostrar muito mais para a população, para as pessoas e para a própria sociedade, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ser, de viver, enfim. Estamos aí para trabalhar e para mostrar tudo isso em relação ao papel da mulher. Pois é, com relação a essa que você falou, a questão do papel da mulher, eu tenho percebido que ultimamente tem havido algum receio, não sei se talvez por machismo, mas algumas pessoas têm falado sobre essa questão das mulheres administrarem, porque tomaram como exemplo Rosalba, que é do seu partido, e Micarla. Então, acaba sendo uma responsabilidade maior? Com certeza, acaba sendo uma responsabilidade maior. E eu fico triste com isso. Os dois exemplos que você citou me deixam, de certa forma, triste, não é? E eu vi você até falar isso. Porém, vou fazer diferente, tenho certeza disso. Digo aos meus 2.086 eleitores, ou melhor dizendo, a toda a população de Equador, que com certeza irei fazer acontecer. Tenho certeza que o que me foi confiado será retribuído em trabalho, com muito afinco, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Agora a senhora falou aí no caso, infelizmente, esses exemplos, mas aí no caso a senhora reconhece então que há um problema com relação ao governo Rosalba, que é do seu partido. A senhora, como é que pretende ter essa relação com o governo? Acha que esse governo ainda vai se recuperar, vai ser um bom governo ou não? Veja só, Vanderlei, quando se fala na questão do governo Rosalba, governo Micarla, eu não consigo ver um comparativo tão forte entre as duas, né? Você citou, eu respondi. Até agora, no que concerne a governadora, junto a gente, o que foi procurado, foi atendido, assim, as reuniões que eu participo, vejo que ela está tentando administrar com todos os problemas que estão vindo. Ela, inclusive, quinta-feira, viajou a Brasília, eu tive numa reunião com ela na terça e na quarta ela viajou a Brasília, a fim de conversar com a presidenta Dilma para ver o que fazer para melhorar o estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, eu acredito que Rosalba está fazendo o trabalho dela, com todos os desafios que tem pela frente, com todos os problemas que a gente sabe. Eu acho diferente, a meu grosso modo de ver, o governo de Rosalba e o governo de Micarla. Agora a senhora falou de desafios, e desafios não vão faltar para a senhora, a começar pela questão da seca. Equador vive agora a questão do desabastecimento, né? Muitas casas, aliás, as casas de Equador hoje não tem mais água, né, nas torneiras. Como é que a senhora pretende enfrentar esse problema caso 2013 seja um ano de seca? Nós já estamos trabalhando em função disso, Vanderlei. Desde a semana passada, nós estamos em Natal constantemente, já tivemos audiência com a governadora, com o secretário de Recursos Hídricos, com o secretário da Defesa Civil, com o presidente da CAERN, doutor Yuri, enfim. Estamos trabalhando já em função disso para melhorar a situação do povo de Equador. De imediato, hoje mesmo, eu sou prefeita eleita, mas ainda não sou prefeita governando o município, não é? Só a partir do dia 1º de janeiro. Nós já conseguimos para o município de Equador carros-pipas para abastecer. Hoje participamos de uma audiência pública, na qual foi justamente falado sobre isso. E assim, estamos com, eu não diria promessa, mas um compromisso muito forte da governadora, junto ao governo federal também, de trazer a adutora Buqueirão, Equador. E assim, para mim hoje não é mais um sonho a adutora. Eu já vejo como uma coisa possível e uma realidade que vai chegar até Equador.
E eu acredito que em breve, por tudo que a gente já vem conversando, pelo que a gente vem vendo em relação ao que a gente está passando, a governadora entende, juntamente com todos os secretários, que Equador vive hoje um colapso. Vocês aqui das cidades co-irmãs sabem muito bem disso, é uma tristeza o que estamos vivendo em Equador, não deveríamos ter chegado a esse ponto. Infelizmente eu tenho a tristeza de dizer que nós fomos informados que nós não já fomos agraciados com a adutora em Equador, porque não foi feito um projeto que foi pedido em 2010, quando quase entrávamos no colapso que estamos vivendo hoje. Porém, temos um pré-projeto na CAERN que já nos deixa extremamente otimista em relação ao abastecimento. Muito obrigada. Com relação a essa questão das prefeituras, questão financeira das prefeituras, a gente sabe que grande parte das prefeituras pequenas do país dependem de FPM e muitas delas vão fechar o mandato agora com contas. A senhora vai assumir com dívidas também a prefeitura e vai assumir essas dívidas caso elas aconteçam? Nós ainda estamos no período de transição, não é? Iniciamos há uma semana atrás e ainda estamos fazendo esse balanço. Porém, assim, se for para assumir com dívidas, de todas as formas assumiremos a prefeitura. Porém, será relatado para o Ministério Público, para o TCE, enfim, para a Câmara Municipal, se por acaso for deixado dívida, e a gente vai ver como trabalhar com isso, não é? Porque precisamos dar continuidade e fazer o nosso mandato, não é? O maior desafio do Equador, qual vai ser? E mesmo diante dessa situação do FPM continuar em queda, como é que vai ser essa situação do Equador? O maior desafio hoje em Equador, depois da água, né, que hoje é uma coisa que faz a população sofrer escandalosamente, eu diria até assim, é uma tristeza você chegar em Equador hoje. Outro grande desafio em Equador é a saúde de Equador. Está em estado de calamidade pública também. Apesar de índices aí mirabolantes que a gente vê na internet, a gente na realidade e na prática vê que não é assim, sabe que não é assim. Como também é visto a olho nu a questão da infraestrutura em Equador. Isso eu nem preciso falar, basta que as pessoas deem uma passadinha em Equador e vejam isso. Então eu acredito que outro grande desafio nosso é a questão de arrumar a casa, por assim dizer, lá em Equador. A senhora teve uma passagem pelo governo, podendo contribuir muitas vezes com opiniões, porque o marido da senhora já foi prefeito. Qual a diferença agora da Noeide prefeita para aquela Noeide que tinha uma participação efetiva no governo enquanto esposa do prefeito? Isso, na verdade, eu era também secretária de assistência social, trabalhava ativamente, como você disse, no governo. E assim, eu acredito que quando a gente tem responsabilidade, independe do cargo que a gente exerça, não é, no município. A Noeide prefeita será a mesma Noeide, vai trabalhar com o mesmo afinco, a mesma garra, a mesma determinação que as pessoas de lá me conheceram. Como eu sempre fui, trabalharei assim como trabalhei há 4 anos atrás como secretária de assistência social, esposa do prefeito, não é? Por assim dizer. Ok, prefeita, boa sorte. Então que a senhora possa fazer aí um bom mandato e conseguir vencer os desafios. Eu que agradeço, Vanderlei, e contaremos com a presença de vocês lá para estarem constantemente divulgando o que acontece no nosso município. É de extrema importância o trabalho que vocês fazem e a gente é que agradece a vocês.